Olá, bem-vindo ao 8º Combra Pharma. Meu nome é Patrícia Cotti, eu sou Head de Modelagem de Negócios da Driven, uma empresa especializada em transformação digital, sou diretora executiva do IBEVAR, Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo, professora dos cursos da FIA e, acima de tudo, sou uma apaixonada por varejo, por consumo e por tudo aquilo que engloba esse comportamento individual de compra. Foi isso que me levou ao varejo, foi isso que foi o grande DNA e é isso que me move todos os dias. Tentar entender um pouquinho o porquê de todas as coisas e o porquê que a gente está aqui conversando de consumo e se comportando dessa maneira. Esse entendimento do porquê, ele é chave para que a gente consiga operar no nosso dia a dia de uma maneira eficiente. A gente está acostumado a olhar o mercado e ver uma série de palavrinhas sendo faladas e sendo repetidas, mas sem entender o real significado delas. É por isso que muitas frases como isso não se aplica no Brasil, a minha empresa não está preparada para isso, acabam sendo aplicadas. Por quê? Porque a gente deixa de entender qual que é o real motivo por trás daqueles comportamentos. A partir do momento que a gente entende qual é aquele comportamento e qual é aquele motivo, a gente consegue entregar diferentes tipos de solução. Eu posso entregar isso com tecnologia, eu posso entregar isso sem tecnologia, eu posso entregar isso com um discurso do vendedor de loja, ou posso entregar isso com um grande sistema, desde que a gente entenda como adaptar a minha operação a tudo isso. E dentro desse cenário, fui convidada aqui para falar na Combra Pharma sobre o comportamento do consumidor nesse mundo de pós-pandemia. Para falar desse tema, a gente tem que falar de uma série de questões que envolvem esse comportamento, e não só o comportamento pós-pandemia, mas também um pouquinho de tudo aquilo que a gente estava vivendo antes desse momento de pandemia, aquilo que já estava acontecendo no mercado. E para falar disso, a gente começa com o primeiro passo, que é o quê? O mundo mudou. Patrícia, o mundo mudou, a gente já sabe disso, a gente vem repetindo isso há muitos anos, mas o que vem realmente alterando o mundo? Será que ele mudou tanto assim? Será que a gente tem se comportado ou estava se comportando de maneira diferente e essas gerações elas estavam realmente acontecendo? Ou será que o mercado brasileiro, acima de tudo, ainda continua de uma maneira não tão maduro porque a gente tem as regionalidades mil acontecendo? E a resposta para isso é os dois, né? O mercado brasileiro ele ainda tem algumas questões a serem superadas, a gente ainda tem uma demanda reprimida em muitas regiões, a gente está falando de um país de proporções continentais, mas pouco a pouco os insights e os valores do consumidor como indivíduo, eles têm mudado. E é isso que modifica os comportamentos de sociedade. Vamos começar falando um pouquinho, só uma ideia inicial das questões de digital, né? O mundo ele começa a mudar principalmente por conta das questões digitais envolvidas, né? Qual que foi a principal transformação que esse digital vem causando nos hábitos de consumo? Como isso tem se comportado? O digital ele vai funcionar como uma nova forma de interação entre os indivíduos e dos indivíduos com a sociedade e, portanto, com as empresas. Nesse filminho que a gente está vendo aqui, né, a gente está vendo que antes a gente tinha aqueles momentos compartilhados e conjunto, e que hoje em dia é muito comum você ir num restaurante, agora com a pandemia é um pouco menos, né, mas você ir num restaurante e ver as pessoas nos seus celulares. Quando você vai numa academia, você também tem as pessoas de alguma maneira conectada com tudo isso. Então, as minhas maneiras de entender a minha vida e de entender o meu ambiente estavam mudando. A gente começa nisso com uma fase que a gente chama de transformação das conversações, em que a gente tinha aí, né, WhatsApp, Messenger, e o meu mundo mudando, a forma como eu converso com o mundo mudando. Depois, se eu estava conversando de uma maneira diferente, eu comecei a conviver de uma maneira diferente. Então, Instagram, Facebook, LinkedIn foram maneiras de encaminhar a minha vida e o meu modo de vida, né,
os outros indivíduos que estavam do outro lado, não só com as conversas digitais, mas com alguma forma de demonstração, ou de currículo, ou da foto do meu dia a dia, ou dos meus hábitos, né? Eu comecei a ter uma vida um pouco mais social. E comecei também, o terceiro passo disso que está no slide, a ter um conteúdo um pouco mais personalizado. Eu estou conversando online, se eu estou vendo um monte de gente publicar um monte de coisa sobre a vida das pessoas, eu também começo a consumir aquilo que eu quero de uma maneira muito mais direcionada. E aí você tem aí, né, as playlists de música e tudo mais. Eu começo a escolher as informações que eu quero porque hoje eu posso. Essa digitalização começou também a entrar no dia a dia, né? Se eu tenho ou não tenho smartphone, mas a gente já começa a ter os Ubers, a gente começa a ter o Google Maps, o Waze, né? Todas essas empresas fazendo com que a sua rotina de dia a dia, no mundo físico mesmo, acabe mudando. Porque eu mudo o meu modo de ir para o trabalho, eu mudo a minha maneira de me deslocar na cidade, eu mudo um sistema de urbanização dessas cidades. E eu começo a entrar em pagamentos mobile, começo a ter aí, né, as compras dos tickets digitais, e aí, como consequência de tudo isso, a gente tem também os e-commerces acontecendo. Eu gosto de colocar assim, porque o e-commerce, quando a gente fala, ele é uma consequência de todos esses hábitos de consumo. O e-commerce não é uma plataforma. O e-commerce, ele é uma transformação que vem acontecendo e que engloba uma mudança de vida. Estou falando isso dentro de comportamento de consumo, pessoal, e dentro dessa questão de pandemia, porque a gente sabe o quanto que a pandemia acelerou toda essa transformação que já vinha acontecendo. Depende muito do estudo que você pega, né? Tem estudos que falam que a gente avançou 10 anos em 8 semanas. Tem estudos que a gente já fala que no Brasil isso foram 5 anos em 5 semanas. Não importa qual que é a métrica que a gente vai adotar, o fato é que no período de março ali até julho, por conta de todas essas questões de pandemia e de confinamento, a gente teve uma aceleração muito forte disso. E isso fez com que muitos dos comportamentos que estavam sendo adotados e até estavam um pouquinho mais na esteira e receosos fossem potencializados, né? Tivessem ali um boost, uma certa influência de potencialização. E isso faz com que muitas questões que para a gente eram convenientes, só convenientes, aquilo eu quero, passem a ser essenciais. A conveniência, ela é a chave por qual o consumidor escolhe ou não escolhe um produto, ou escolhe ou não escolhe um canal, ou escolhe ou não escolhe uma determinada marca, né, ou um determinado fornecedor, uma determinada loja. E essa conveniência, se a gente parar para pensar lá atrás, durante muito tempo ela foi o que a gente chamou de disponibilidade, né? Ter o produto ali na minha gôndola, ou ter o produto ali no meu estoque, ter disponível quando o consumidor fosse na minha loja. É só a gente olhar esse momento de pandemia e a questão que gerou em cima da empregabilidade. Então, a disponibilidade deixou de ser eu ter este produto na minha loja e passou, de certa forma, a ser esta empregabilidade. O quanto que eu consigo entregar rápido quando o consumidor precisa. A proximidade, que antes era muito uma proximidade, né, de relacionamento e muito uma proximidade física, começou a ser uma proximidade muito mais personalizada. Você precisou conhecer muito mais o seu consumidor, porque os seus dados estão ali. Você tem também a proximidade da vizinhança, que também começou a ser cada vez mais forte. Se antes eu tinha que ter uma variedade gigante de produtos e mostrar uma série de soluções, cada vez mais eu preciso ter profundidade do meu mix. Eu preciso entender qual que é o comportamento do meu consumidor e exatamente qual que é aquele produto que ele quer. Por quê? Porque ele está exigindo uma personalização, né? Antes a gente estava muito ali na dica do vendedor ou do balconista, hoje em dia a gente tem a opinião dos clientes valendo, a opinião dos pares, como que o meu par se comporta, até por uma questão de segurança. Eu preciso entender
aquele produto realmente é seguro. A gente vai falar mais para frente com a questão da pandemia, mas essa questão da segurança, ela foi muito mais reforçada, né? A gente tem aqui a questão da fluidez da jornada, de como eu me comporto ao longo de todos os canais, de quais são os meus gatilhos de compra, quais são os meus momentos de ação, né? Toda a questão de aluguel com as compras de reposição acontecendo, liberdade de escolha. Então, o que a gente entende por expectativa do consumidor e conveniência estava mudando com o digital e agora, com a pandemia, muda e muda muito. Uma das perguntas que a gente mais escuta quando a gente fala desses comportamentos é: será que isso fica ou não fica? E o que eu falo é alguns elementos este comportamento, eles vão ficar, porque isso que a gente está falando aqui são valorações. Você passou a ver valor nisso. Antes, essa era uma entrega que não lhe era feita, né? Hoje, ela é uma entrega que está à sua disposição e que você viu algum benefício. Então, você começa, de alguma maneira, a querer aquilo de maneira diferente. Você até pode voltar em alguns comportamentos, mas se alguma empresa entregar isso com valor, você tende sim a fazer uma opção por ela, porque você entende que aquilo tem um mais, né? Aquilo tem um valor diferente do que tem o resto das empresas da cadeia. E isso é um novo conceito que a gente fala de utilidade. Antes, se a gente lembrar com relação às questões econômicas e mais clássicas, né? A gente falava aí na utilidade muito econômica, financeira, dos benefícios e nessas valorações contra custo. Hoje, essa utilidade, ela considera uma série de outros aspectos que não só esses financeiros puros, que são essas conveniências que são entregues lá atrás. Então, quando eu falo nessa utilidade, que é o que vai, né, direcionar o consumidor para compra, eu estou falando que a gente vai pegar tudo aquilo que eu coloquei no slide anterior e muito mais coisa, e de alguma maneira pesar se isso é um benefício, se isso é um custo e qual que vai ser a minha escolha de compra. Lembrando que o comportamento do consumidor é uma coisa mutável e é uma coisa muito de dia a dia. O fato de eu me comportar assim agora não significa que eu me comporte assim daqui a 5 minutos. E não porque eu sou uma pessoa completamente louca ou que eu mudo de comportamentos. Qualquer indivíduo acaba tendo esses tipos de comportamento. Por quê? Porque as alterações dos ambientes ou as alterações do dia a dia fazem com que aqueles conjuntos de valores de conveniência que eu coloquei atrás ganhem pesos diferentes. Vou dar uma ideia para ficar muito simples. Eu estou doente, né? Já que a gente está falando de farmácia, eu estou doente em casa. Eu não tenho como sair para buscar um medicamento. Então, talvez eu entre no online, né, e peça uma entrega, porque eu estou aqui presa. Por alguma questão, eu melhorei. Eu tive ali, não consegui uma entrega, mas eu melhorei. Ou eu consegui alguém que veio me visitar de última hora aqui em casa. Eu, o mesmo consumidor, com a mesma necessidade, com o mesmo problema, vou conseguir sair, ir lá, comprar o produto e voltar. O que mudou? Mudou que minha família resolveu vir me visitar, né? Ou mudou que eu tive alguma melhora no meu quadro. Às vezes essa mudança é um comportamento que não necessariamente está atrelado a mim como consumidor e como perfil padrão de compra, mas está alterado a uma mudança de ambiente, né? Uma mudança de clima, qualquer que seja essa mudança, mas os pesos são muito valorados de maneira diferente. E isso explica muito porque a gente tem aquela velha discussão, né, de o quanto que o consumidor é digital e o quanto que o consumidor não é digital, o quanto que ele compra na loja física, o quanto que ele compra na loja online. A resposta para isso ele vai ser sempre tudo, né? O que ele vai ser é a conveniência que for mais importante para ele naquele momento. Assim como ele vai comprar numa grande loja ou ele vai comprar numa loja de próxima, pequenininha. Depende do quê? Do que for conveniente. Vai depender de disponibilidade, vai depender de proximidade, vai depender da onde, do ponto de localização. Uma série de fatores que vão influenciar nessa consideração dele de utilidade. Toda vez que a gente fala de comportamento do consumo, a gente não fala uma resposta única. E isso muda, né? Tudo isso que a gente está falando acaba mudando os ambientes das empresas.
as empresas também tiveram que se adaptar a toda essa questão do consumidor e como ele gasta o seu orçamento. Não é mais só sobre preço, não é mais só sobre layout de loja, mas é como eu cerco o meu consumidor e entrego todas essas conveniências para eles, né? Como que eu faço para fazer as novas interações e as novas expectativas e necessidades, fazendo a ligação entre produto e consumo. Lembrando que toda vez que a gente fala de varejo, seja ele farma ou não, eu estou falando de uma coisa simples. Tudo que o varejo quer, em essência, é entregar mais, melhor e de novo, né? O que eu quero é vender de novo, por isso a questão da recompra, e eu quero vender mais e melhor. Eu quero vender, quando eu falo melhor, é com menos custo, né? Eu quero ter cada vez uma venda melhor, com mais margem e vender de novo. Se eu conseguir fazer essas duas grandes coisas, eu tenho um varejo que acaba sendo próspero, porque eu consigo manter um fluxo constante e um faturamento também em crescimento, né? Essa é a ideia central do varejo, fazer esse produto chegar ao consumidor, fazer esse produto chegar ao consumidor através dessa nova dinâmica de conveniência. O conceito tradicional da cadeia de consumo também tem mudado em razão disso. Eu falei, a gente tem que cercar o consumidor. E como que eu cerco o consumidor? A cadeia tradicional de consumo, que a gente estava falando, considerava muito lá o produtor, né? Pensando no amplo. Tinha lá o produtor, e depois a gente tinha a indústria, né? Que ia para o distribuidor, que ia para o varejo, que ia para o consumidor, cada um com seu papel, bem delimitado, bem óbvio, né? O produtor produzia, a indústria transformava aquele produto, o distribuidor tinha a questão do armazenamento, de entregar ali nos varejistas menores, principalmente espalhados pelo Brasil, a gente sabe da força da distribuição no Brasil, e o varejo fazia, né, essa perna final. Mas isso não funciona, né? Não que não funcione, mas ele tem se alterado. E por que ele tem se alterado? Porque cada vez mais a gente quer voltar a ter a conveniência, a ter o consumidor no centro, outra palavrinha, né? Isso que é a conveniência. Esse consumidor no centro é você cercar realmente o consumidor dentro dessa cadeia. E para cercar esse consumidor, isso deixa de ser linear. Isso passa a ser, de alguma maneira, muito mais integrado, né? Eu deixo de ter a cadeia tradicional acontecendo com a caixinha. Hoje eu tenho uma indústria que acaba passando um produto, às vezes, para o consumidor direto. Ou eu tenho um varejo que desenvolve marca própria, ou eu tenho um consumidor e um distribuidor que tem ali os canais B2B, mas que também vai para o marketplace a fazer um B2C. Então, a gente começa a ter esses papéis de cadeia cada vez mais misturados. Pensando no quê? Pensando no consumidor no centro. Então, voltando aqui, né? Comportamento do consumidor. É tudo isso que eu falei envolve comportamento do consumidor. Eu gosto muito desse slide porque ele tem uma série de palavrinhas, e a gente poderia colocar um monte de outras palavrinhas aqui, mas ele demonstra muito visualmente a essência da coisa. O comportamento do consumidor são muitas questões, são muitas influências. A nossa mente como indivíduo, esquece a gente como consumidor, são muitas influências. A sua experiência de vida, o que vai definir como você vai agir, é uma série de influências daquilo que vai acontecendo com você no dia a dia, né? Se você está mais feliz, se você está mais triste, se você está propenso à compra, se você não está propenso à compra, qual é a sua experiência com relação àquela loja, qual é a necessidade do produto, como que está a sua confiança, que informação você conseguiu buscar, qual é o reconhecimento, como que isso está no social, se você está num momento social ou se você está num momento muito mais recluso, porque a gente troca de momentos, várias coisas que vão juntar na sua cabeça para você definir aquela utilidade e como que você vai se comportar com relação a isso. No final do dia, o comportamento do consumidor, que é o tema central dessa palestra, é como que você vai selecionar, comprar, usar ou descartar o bem. Veja que eu não estou falando só de compra. Eu estou falando que o comportamento do consumidor e tudo isso que eu tenho falado das influências, elas estão em todas as partes do processo. Desde a minha identificação da necessidade, a minha seleção, a minha compra, o meu uso, porque dependendo do meu uso eu posso mudar e gerar outros gatilhos de compra,
E o meu descarte, por que o meu descarte? Porque a forma como eu descartar e o tempo que eu descartar vai fazer eu gerar recompra. Lembra que eu falei da recompra do começo? Quando eu falo de comportamento do consumidor, eu estou falando de entender todas essas variáveis em todo esse processo. Tarefa nada fácil. É por isso que é muito complicado a gente falar das verdades absolutas que eu falei. Porque uma série de coisas acontecem durante esse percurso. Em termos práticos, como que a gente faz isso? A gente faz isso com uma coisinha que a gente chama de desenho da jornada. Vocês já devem ter identificado e ouvido falar isso, porque ele é muito padrão e ele começou a ser muito usado, né, diante dessa, principalmente das integrações dos canais, o desenho da jornada de compra. O desenho da jornada de compra não serve só para eu falar que o meu consumidor vai do ponto A para o ponto B. O meu desenho da minha jornada de compra não serve também só para falar qual que vai ser o passo a passo que ele vai fazer dentro da minha loja ou dentro do meu e-commerce. Quando eu falo em desenhar uma jornada e mapear e fazer o desenho do mapa mental de compra do meu consumidor, eu estou falando em tentar mapear todos os efeitos, todos os sentimentos que o meu consumidor pode ter, positivos ou negativos, diante desses processos todos, de necessidade, de seleção, de compra, de uso e de descarte, levando em consideração todas as conveniências que ele vai considerar na seleção, na compra, no uso e no descarte. Daí sim eu começar a entender o que eu vou ter que colocar ou oferecer, ou o que eu tenho de benefício ou oportunidade dentro de cada uma dessas etapas, fazendo com que ele flua e ele vá para a minha loja e para a minha marca. É você sentar na cadeira de alguma maneira e começar a fazer um exercício mental mesmo, né? Tenta desenhar isso num papel. No momento pode parecer, o primeiro momento talvez pareça óbvio, mas você vai começar a identificar coisas que não necessariamente você estava considerando nessa esteira. E aí sim você consegue fazer o consumidor entrar para o seu ponto de venda, entrar para a sua loja digital e comprar cada vez mais. Tá, Patrícia, e isso tudo no cenário do Covid. Por que a gente está falando muito disso e desses comportamentos no cenário do Covid? Bom, o cenário do Covid, como eu falei, acho que a primeira coisa que a gente tem que falar, ele acelerou tudo isso. Então, tudo isso que a gente estava falando de digitalização e de mudanças, fez com que o consumidor e as valorações deles mudassem, e mudassem muito. É fácil a gente perceber. Antes a gente gostava muito, por exemplo, né, de ir para a rua, das festas ou alguma coisa do tipo. Você tinha isso à disposição. Você começou a ter que fazer isso de uma maneira mais caseira. Antes você ia para um show, que seja. Hoje em dia você tem as lives que suplantam uma parte daquele ir para o show, uma nova forma de consumir música. Essas valorações, esses conceitos, eles foram mudando, né? Antes você ia muito para restaurante, hoje você tem uma necessidade de cozinhar em casa. E talvez você aprendeu que você gosta de cozinhar. E você aprendendo que você gosta de cozinhar, aquela valoração da cozinha sobe. Você começou a ter um novo modo de vida forçado, né? E por ter esse novo modo de vida forçado, você começou a olhar as coisas ali de maneira diferente. O primeiro momento, toda essa mudança diz respeito curva de mudança que qualquer indivíduo tem diante de alterações no geral. Essa curva da mudança que eu estou colocando aqui, ela ficou muito famosa lá atrás, ela foi desenvolvida lá atrás, diante dos processos de luto. O estudo acadêmico, só a título de curiosidade, que trouxe essa curva da mudança, ele foi feito em cima de luto com o câncer. Aí a gente começou a perceber que qualquer alteração, e por isso que essa curva da mudança ela é usada diante das questões empresariais, qualquer alteração é uma mudança neste sentido. É uma mudança da sua rotina anterior. Você tem um luto gerado porque você deixa de ter ações. Não é aquele luto da perda, né, de alguém conhecido por uma doença, mas ele é um luto do meu modo de vida anterior. Ele é uma perda. E a primeira coisa que o Covid trouxe é isso, uma mudança abrupta.
E trazendo uma mudança abrupta, a nossa primeira reação é o choque, assim como no luto. Será? Nossa, que absurdo, né, que isso aconteceu. Depois você entra numa fase de negação. Não pode ter acontecido. Eu vou verificar ou não. Essas primeiras fases, se a gente parar para pensar diante do que foi o Covid, começou muito a ter aquelas primeiras ondas, né, de busca abrupta pelo papel higiênico, como que isso vai acontecer, aquelas acelerações, aquelas dúvidas, aquelas discussões calorosas que a gente vinha tendo a respeito da doença. Então, tem uma primeira movimentação aqui que nos causou um comportamento de consumo específico. Este tipo de comportamento específico, causado nesta primeira valoração, ele tende a não ser tão contínuo. Por quê? Porque ele está baseado em reações imediatas, em reações de choque e em reações de negação. Aquela primeira coisa, ou de uma queda brusca de venda, ou de uma categoria que de repente acelerou muito e depois caiu, né? Essa aqui é muito baseada no choque. Então, essas aqui tendem a se estabilizar. Mas chega um momento que eu começo a me adaptar a essa nova vida. E me adaptando a essa nova vida, eu começo a entrar ali, né, nessa fase de curva de experimentação e de decisão. Eu já sei que está funcionando assim. Eu já entendi que eu estou em casa. Eu já entendi que agora eu posso sair na rua. Eu começo a adaptar as minhas rotinas a isso. E esta mudança, este meu mindset, esta valoração é a valoração que fica. Então, esses comportamentos que a gente percebe que não foram os comportamentos iniciais, mas que foram os comportamentos um pouco mais estendidos e contínuos, são os comportamentos que a gente tem que tentar entender para ver o quanto que o consumidor vai mudar realmente depois da pandemia e o quanto não. Quais são os valores que estão fazendo ele se comportar desta maneira? Será que a família, ele passou a valorar mais a família? Será que ele passou a valorar mais a vida em casa? Será que aquele consumidor que hoje está dentro de um apartamento começou a valorar mais uma casa e morar numa casa ou morar, né, numa cidade um pouco mais do interior, porque estava preso dentro da cidade? Será que ele começou a cozinhar em casa e viu uma valoração e começou a gostar disso? Será que esses conteúdos personalizados de live que ele vem tendo causam nele alguma sensação de prazer e ele, portanto, vai começar a usar isso de outra maneira? Será que o digital, se só, ele permanece assim arraigado porque eu vi conveniência em algumas entregas, em alguns produtos? Entrega mesmo. Será que eu começo a ver essa necessidade de entrega num tempo curto muito mais fácil? Poxa, se nesse momento a empresa conseguia entregar e vendia nem que seja lá pelo WhatsApp, por que ela não pode fazer isso no depois? Então, são essas perguntas que a gente tem que fazer para entender esse comportamento no pós-pandemia. Uma outra questão que é muito forte é a questão do medo. E em farma, o medo vai ter a sua ligação bem forte, principalmente quando a gente fala daqueles produtos que são os produtos mais voltados para um autocuidado. Tá? Não uma automedicação, autocuidado, né? A parte das vitaminas e uma série de coisas. Por quê? Porque o medo da doença e o medo de adoecer fazem com que a gente tenha uma série de restrições e se preocupe mais com a saúde. A sensação de insegurança e esse medo do futuro faz com que eu tenha alterações. A primeira questão é o medo da saúde mesmo, segurança de saúde. Isso faz com que, naturalmente, eu pense em ter uma vida mais saudável. Não significa que eu necessariamente tenha, ok? A gente tem percebido durante esse momento de pandemia as duas valorações acontecendo, tanto o crescimento, né, do saudável quanto o crescimento daquilo de indulgência. Eu vou falar um pouquinho mais para frente disso quando eu falar de alimentação, tá bom? Eu tenho também a questão de eu me preservar da minha saúde, e a outra questão é eu tenho medo do futuro. Eu tenho medo do futuro, naturalmente eu não me arrisco, eu não me arrisco com contas, talvez de valores elevados, ou com aquilo que eu não tenho necessariamente uma segurança ou uma necessidade imediata. É simples da gente pensar, né? Toda vez que eu tenho medo de perder o emprego, que seja, ou que a minha renda vai cair, eu vou guardar dinheiro. Uma reação natural do ser humano de autopreservação. Então, esse medo, ele
impacta muito. E esse medo também está relacionado, pessoal, à quantidade de notícias que a gente vai vendo e o quão próximo ou não próximo eu estou dessa doença. Então, já tem estudos, né, o IBEVAR comprova isso, que tem a relação do quanto eu acompanho os casos, mídias e números, e o quanto eu tenho de medo e de receio dentro de mim, e o quanto alguém perto de mim ficou doente ou não ficou doente, e o quanto esse medo é reforçado. Vai variar muito de pessoa para pessoa. É difícil a gente falar. Tem você como indivíduo e o medo atuando dentro dos ambientes, né, de mídia e de valoração e dentro dos ambientes familiares. Você tem uma outra questão que é a queda efetiva de renda. Essa pesquisa aqui, ela é de abril, né? Hoje, se a gente fosse considerar, esse número já estava muito mais direcionado, mas a gente tem aqui a pesquisa de abril que fala que a gente teve uma queda significativa de renda. A gente teve uma queda significativa de renda, né? Com os varejos fechando, as pessoas, principalmente a renda informal, a gente não pode esquecer que muito do Brasil está voltado para essa renda informal, né? Então, aqueles trabalhadores informais são os que mais sofreram com isso, e eles movimentam grande parte do consumo. Então, você teve uma queda de renda, e você teve, naturalmente, por conta do medo, por conta da queda de renda, por conta dessas variações da mudança, uma queda de consumo. Essa queda de consumo fica, pergunta, né, que a gente não quer falar. Vamos voltar. O porquê que essa causa de consumo e dessa queda de consumo aconteceu? Por valorações internas, por valorações de medo, por valorações, né, de futuro e outros comportamentos de compra. O que vai cair e o que vai ficar? Resposta: depende. Depende do quê? Dessas influências na queda do consumo. A queda do consumo, o aumento do consumo por si só não é a resposta. Eu não consigo, com base num número mágico, fazer, nossa, minhas vendas elas estão crescendo, elas estão rampando, logo, isso aqui está se mostrando positivo. Eu não consigo responder essa pergunta. Por quê? Por que ela cresceu? Ela cresceu por uma movimentação lá, né, de medo e de insegurança, de choque. Se for uma questão de choque, ela tende a se estabilizar. Ela caiu por uma questão também de medo de consumo, mas a necessidade do consumidor continua. Linha branca é um exemplo disso, né? Eu não deixei de ter uma necessidade de compra de uma geladeira. A geladeira tá lá, eu preciso comprar uma geladeira para viver, mas eu não comprei nesse período. Por que eu não comprei nesse período? Porque eu estava com medo da minha renda. Quando voltar a economia ao normal, eu tendo a comprar? Sim. Por quê? Porque a necessidade está lá, né? Eu alterei a minha forma de consumo. Então, eu vi que um produto não era essencial. Poxa, em produtos que eu percebi que aquilo ali não era mais tão essencial assim, né? Que eu antes via como muito essencial e agora eu comecei a pensar por hábitos de consumo mais caseiros e talvez não valha a pena, talvez eu tenha uma queda que se mantenha. Por quê? Porque eu vi que aquele produto não faz parte mais tão essencialmente do meu dia a dia. No fundo, a gente tem que olhar os porquês e os comportamentos de cada categoria. Como cada uma das coisas, né, tem se comportado no dia a dia do consumidor, né? Tanto vitaminas quanto aí indo mais para o farma. Qual que é o papel de cada uma das, não digo nem das categorias, às vezes das subcategorias dos seus produtos dentro da vida de cada um dos consumidores? Isso é uma alteração que você acha que ele viu um novo significado, ele passou a ressignificar o seu produto, ou essa é uma alteração causada em razão de algum choque? Se for causada em razão de algum choque, isso, como eu falei, tende em um momento a voltar a uma certa normalidade. Eu não gosto da palavra normalidade porque acho que nunca é normalidade, né? Mas tende a voltar a um comportamento um pouco mais padrão. Se não, a gente tem que entender quais são esses novos valores e quais são essas novas conveniências que eu tenho que entregar. Consequências de tudo isso: alteração na visão das categorias. O que a gente já pode falar? Categorias que eram outdoor e indoor. Primeira divisão, né? Aquilo que eu usava fora de casa e aquilo que eu passei a consumir dentro de casa. Quando a gente fala, por exemplo, de eletrodomésticos, a gente tem liquidificador crescendo, por quê?
porque eu passei a cozinhar em casa e dar valor a isso. Então, eu tenho isso crescendo, o eletrodoméstico em si, e como eu falei, linha branca, tudo mais, tá, tendo queda. Quando eu falo, por exemplo, de material de construção, a gente tem toda a parte do faça você mesmo crescendo, né? E as questões mais pesadas caindo. Por quê? Porque eu deixei de fazer aquela grande reforma no imóvel. Eu estou num momento de medo. Quando eu falo de vestuário, eu tenho, né, a compra conforto crescendo e a compra rua, esporte ou qualquer outra coisa do tipo, caindo. Né? Quando eu falo na própria questão de farmácias, a gente tem, obviamente, todos os produtos mais relacionados à doença, a gente tem o medo gerando gatilho de compra algumas categorias específicas de produto, né? Para minha própria segurança. E eu tenho outras caindo. Né? Então, a gente tem que entender este cenário indoor e outdoor. A alteração do significado dos produtos. Como eu passei a ver aquele produto no meu dia a dia? Ele passou a ser mais ou menos essencial do que ele era. Fazendo essa alteração de valor aqui, eu vou conseguir me comunicar com o consumidor de uma maneira a gerar empatia de maneira diferente, né? Se antes eu me comunicava como uma comunicação de felicidade ao ar livre, estou dando um exemplo, ok? Talvez hoje eu tenha que me comunicar com uma felicidade em família, porque ele passou a ver aquele produto mais vinculado à família. É um exemplo. Eu tenho que entender qual que foi o novo significado, qual que é o novo uso, qual que é a nova valoração. E aí sim eu me comunico de acordo com essa nova valoração. Não é um exercício fácil, tá, pessoal? De novo, não tem respostas únicas. O que eu quero colocar aqui para vocês é justamente este pensamento, esta visão que a gente tem que ter diante dos nossos produtos para daí acertar a mão, para daí sim ser efetivo. Colocar uma resposta absoluta aqui para vocês seria dar alguma coisa que seria tiro curto, né? Seria ensinar vocês a tentar resolver um problema imediato, mas causar um problema futuro, por estoque ou por alguma outra coisa. Não tem resposta única. Você tem que ir valorando isso no tempo, de acordo com as oportunidades. Okay? Algumas consequências mais clássicas disso, só para a gente falar. Então, saúde, né? A saúde sendo valorada, o que de alguma maneira é bom no cenário farma, né? Farma passou a ser um grande ponto de encontro de muitas dessas mudanças que a gente está falando, né? Até por conta da abertura e da possibilidade de abertura. Farma passou a ser um grande centro de todas essas conveniências. A gente passou até a ter mudança das categorias diante de tudo isso. Saúde é muito valorada. A saúde começou a ser vista. Se antes eu não treinava tanto, agora eu vou prestar atenção na minha saúde. Quantidade de aplicativos de treino e o que cresceu. Se agora eu tenho Covid, nossa, é muito importante eu pensar na saúde, né? Porque eu perdi um familiar, alguma coisa. Saúde virou um elemento de valoração muito forte. Conhecimento. O conhecimento também passou a ser valorado. Com o confinamento, as pessoas se viram na necessidade de provar ser mais produtivas. É muito comum, você já deve ter tido algum colega que falou isso para você, né? Eu estou fazendo um curso agora, durante essa época de confinamento, eu aproveitei também para estudar, ou eu aproveitei para ler um livro, ou eu preciso fazer isso. A gente começou, por a não interação social, a exigir que a gente fosse muito produtivo, né? Que esse momento a gente usasse para fazer alguma coisa. E conhecimento foi uma delas. A gente tem isso em leitura e a gente tem isso em curso. Então, conhecimento também passou a ter uma busca e a ser muito valorado. Conteúdo personalizado já estava pelo digital, como a gente falou, mas também foi muito potencializado. Olha a quantidade de lives que a gente está tendo, né? Eu comecei a poder escolher muitos conteúdos. Eu comecei a ter uma enxurrada de conteúdos sendo publicados. E aí a personalização e o que eu escolho assistir também começou a ser cada vez mais importante. Entretenimento, essas lives todas, elas não giram só em torno do conhecimento, elas giraram em torno de uma nova maneira de eu me entreter. Os shows, que eu já dei o exemplo aqui, né? As lives de show e o quanto isso tem crescido. Então, eu tenho um entretenimento entrando de tudo isso. E a gente tem a parte de alimentação. A gente tem as duas movimentações em alimentação saudável, que eu já falei. Então,
teve crescimento forte dos alimentos saudáveis. A gente teve também, aí eu vou para um outro supermercado, mas só para justificar, um crescimento forte dos produtos de indulgência. Se antes eu me permitia comer aquele brigadeirinho na sexta-feira, hoje eu passei, por conta da restrição, a ter um comportamento oposto. Eu estou tão em restrição que eu posso me permitir comer um brigadeiro. Seria legal. Então, brigadeiro, creme de avelã, mistura para bolo, os próprios pratos feitos também, mas é por uma questão de cozinha. Bebida alcoólica de consumo caseiro, tipo vinho. Esse é o absurdo neste momento. Por quê? Porque eu passei a me permitir mais. Ao mesmo tempo que eu quero ser saudável de um lado e eu tenho saudável crescendo, eu passo a me permitir alguns produtos do outro lado. Alguns produtos mais dermo têm esta valoração. Eu comecei a me permitir. Outros não. Outros entraram para a esteira do nosso, eu tô com medo, eu vou dar uma segurada aqui no meu orçamento. Mas alguns deles, aqueles que conseguiram pegar esta valoração de eu vou me permitir, agora eu vou me cuidar, conseguiram tampar e conseguiram crescer muito bem diante desse cenário. Essas mudanças, elas vão se sustentar ou elas vão ficar numa realidade imediata? Já debatemos isso. Já falei para você que a gente tem nesse momento as duas possibilidades acontecendo. Eu costumo dizer que o comportamento que a gente tem hoje neste momento, agora um pouco menos, né, pensando em agosto, ele já começa a mostrar alguns sinais de comportamentos que vão ficar para o futuro e de valorações. Porque a gente já teve as primeiras ondas ali da curva de mudança muito bem estabelecidas. É por isso que eu tenho que entender estes comportamentos aqui. Para isso, eu trago algumas tendências comportamentais aqui, para a gente ver o quanto que isso se encaixa ou não encaixa na realidade de Pharma e na sua realidade. A primeira dela é o faça você mesmo. Faça você mesmo foi muito conhecido por conta de material de construção, né? O do it yourself que a gente fala. Tem lojas específicas no Brasil que trabalham muito esse conceito. Mas esse faça você mesmo vale também, por exemplo, para supermercado. Quando você vai lá no supermercado e tem lá o kit, você tem um kit que você pode cozinhar ali na Páscoa aquela receita pronta. Isso é o faça você mesmo. Você tem o kit da maquiagem que vem ali para você dentro da sua casa já pronta com as instruções de maquiagem. Isso é um faça você mesmo, né? O autocuidado, de alguma maneira, é alguma indicação do faça você mesmo. Você começa a ter uma valoração disso. Por quê? Porque você teve que fazer. E se você teve que fazer, você talvez entendeu ou teve algum gosto para aquilo ou viu algum benefício. Então, isso tende a continuar se comportando assim. A segunda coisa é os círculos de consumo locais. Os círculos de consumo locais, lá no comecinho, quando a gente vai voltar na parte mais acadêmica da coisa, nos principais estudos, ele sempre teve muito voltado para aquela produção caseira, a horta, a alimentação. Mas o círculo de consumo local é um conceito mais amplo. Ele diz respeito a toda a comunidade que está em torno de você e na valoração dessas pessoas próximas. Ora, valoração do pequeno. Veja o que causou a pandemia para as pessoas. Você provavelmente teve alguém ou alguma comunicação ou em rede social ou no WhatsApp que chegou para você falando: valorize aquele varejo pequenininho, próximo. Ou você mesmo encabeçou essa campanha e isso começou a fazer com que as pessoas realmente mudassem e enxergassem benefícios de proximidade, de relacionamento, porque o varejo pequeno, em detrimento do varejo grande, ele tem sim benefícios, né? Tem coisas que eles não conseguem às vezes competir. Os dois modelos, né? O grande e o pequeno têm valores positivos e negativos, mas as pessoas começaram a identificar um pequeno, essa valoração do pequeno, dessa redondeza, desse consumo mais em torno do lar, fica. Esse consumo do pequeno e do próximo, antes já foi muito na região de tráfego. A gente falava muito do tráfego e da proximidade trabalho-residência, né? Da proximidade, dos formatos de proximidade, como aqueles formatos próximos
onde você está. Hoje ele é bem lá, porque as pessoas são obrigadas a ficar no confinamento. Essa proximidade, esse círculo local em torno da comunidade. O terceiro, que eu acho que tem um grande impacto quando a gente fala também no mercado farma, é a parte do downshifting, né? Do reduzir a marcha, ou do slow life, do ter uma vida mais leve, se a gente fosse traduzir. O que é isso? As pessoas começaram a ver, poxa, será que faz sentido eu ter aquela aceleração de sempre? Hoje eu consigo ter alguma espécie de contato mais próximo com a minha família, porque eu fui obrigada a ficar em casa, ou alguma coisa do tipo, ou eu consegui trabalhar via home office, mas num sítio, ou em alguma outra questão. Então eu passei a ver a minha vida de maneira diferente, porque eu valorei mais a vida por conta de momentos de doença, do medo e daquilo que a gente já falou, e também porque eu consegui entender que eu posso adaptar e ter uma vida com uma marcha reduzida. Isso já era uma tendência de consumidor e começa a ser muito mais forte. E isso vai impactar em como eu me cuido, em como eu me alimento, em que tipo de produto eu consumo dentro do ambiente farma. Então eu passei a querer ter essa vida mais relax, vamos dizer assim. Né? Óbvio que num momento de volta extrema, a gente volta a algum nível de aceleração, mas não mais naquele nível de aceleração topo que a gente estava. A gente tende a chegar num meio entre a vida um pouco mais calma, né, no slow life, e aquela vida um tanto quanto agitada aqui em cima. A outra questão é o compartilhamento. Poxa, Patrícia, mas se a gente está falando de compartilhamento, que estranho, né? A gente estava falando de tendência comportamental pós-pandemia e tudo que a pandemia prega é o não compartilhamento de qualquer produto. Sim, mas lembra que eu falei também que você passou a revalorar o produto. Você passou a ver ou não o significado daquele produto na sua vida. Se você deixou de ver significado daquele produto na sua vida, talvez você entenda que você não precise mais tê-lo. Você precisa usá-lo. E para usá-lo, você pode ter um uso compartilhado. Então, esse compartilhamento, ele vem da ressignificação dos produtos. Eu posso, né, não ter um carro e posso usar um Uber. Dando um exemplo mais clássico para ficar claro. Né? Eu comecei a entender que eu não preciso necessariamente ter aquele bem. E aí os formatos de compartilhamento começam a crescer diante disso. Segurança e transparência. Segurança e transparência também virou chave. Se eu tô com medo, eu não sei o seguro, se o futuro é seguro e tudo mais, eu preciso de transparência das empresas, de que eu estou num ambiente saudável, de que ações elas estão fazendo, do quanto seguro aquele ambiente é. Quando a gente fala em design de loja, por exemplo, né, em layout de loja, a loja tem que parecer limpa, não tem que só ser limpa, ela tem que parecer limpa, ela tem que ter aquele safety design que a gente tem falado, né? Essa segurança segura, essa segurança imaginada e percebida pelo consumidor. Isso tem feito muita diferença para se o consumidor entra ou não entra dentro de um ponto de venda e também tende a ficar. Interação remota. A gente falou das lives. Estamos numa live agora. Essa interação entre os indivíduos também mudou. Isso vai mudar a maneira como eu me comporto. O WhatsApp, que já era a tendência, passou hoje a ser força de venda. A gente tem essa interação remota acontecendo numa velocidade muito maior, consumindo conteúdos cada vez maior. Essa interação remota também não fica no topo que ela está hoje por necessidade, mas ela também vai ficar muito mais acelerada do que ela era. Influências peer-to-peer, né? Pessoa a pessoa ali. Influência do outro indivíduo na sua vida. Você começa a valorar mais o que o seu amiguinho está falando, o que o outro consumidor está falando, e não necessariamente o que as empresas estão falando. Se antes você tinha os reviews, né, as estrelinhas, os comentários, quando a gente vai para o mundo digital, sendo relevantes, agora isso é fundamental. Porque se eu não sei se o ambiente é seguro, se eu estou com dúvida se isso aqui é importante ou não na minha vida, e uma série de outras coisas, eu vou perguntar para alguém do lado, que eu posso não conhecer, mas que é alguém que é próximo a mim de uma maneira comportamental, é alguém como eu, é um ser humano.
Então, essas influências, elas têm que se tornar e tendem a se tornar muito mais chave. Parceria. Bom, parceria é um tema denso, a gente poderia falar aqui um montão de parceria. Parceria sempre foi vista, né, como algo necessário, mas na prática a gente sabe que ainda era muito briga da cadeia entre indústria, distribuidor, varejista, né, todo mundo na busca da margem. Essa parceria ela teve que acontecer. Aquele movimento que eu falei de todo mundo buscando o consumidor e tentando juntar o consumidor ali no centro, fez com que a parceria saísse das ideias e fosse para a prática. Porque ou eu junto as mãos e vou atrás de um mesmo consumidor, todo mundo com necessidade, ou eu não vendo. E foi isso que fez com que a parceria ganhasse relevância mais, né? E faz com que ela seja uma tendência continuada. Não porque vai todo mundo ficar falando da parceria, mas porque se eu fiz uma parceria e consegui ter um resultado, eu percebi um benefício. Se eu percebi um benefício, isso vai fazer com que as empresas continuem tendo esse benefício. É uma lógica simples. Tá? Além da lógica de que parceria é importante. É uma lógica que eu vi resultado. Se eu vi resultado, eu continuo. A parceria, ela também tende a ser chave e tende a continuar. E aquelas empresas que não adotarem questões de parceria vão brigar com o cachorro grande. Por quê? Porque você não fazer parceria e competir com uma empresa que fez parceria com vários, você vai estar sozinho no mercado. Você precisa, de alguma maneira, ganhar estrutura, ganhar massa, competir com os grandes conglomerados de parceria que tendem a surgir. E a última, como também tinha sido lá no começo, nos primeiros slides, a digitalização. Eu coloquei a digitalização aqui no final, porque, primeiro, porque ela é óbvia diante do momento que a gente está tendo, e depois, porque ela é uma consequência de todo o resto. Digitalização não é o lançamento do e-commerce do portal, por favor, pessoal. A digitalização, ela é qualquer meio de interação digital. Ela entra com uma transformação, uma camada na maneira dos indivíduos se relacionarem. Quando eu falo de live, eu estou falando de digitalização. Quando eu falo de e-commerce, canal, eu estou falando de digitalização. Quando eu falo, eu não lancei meu e-commerce, mas eu estou vendendo pelo aplicativo aqui de entrega. Eu estou falando de digitalização. Quando eu falei, eu não consegui fazer nada disso, mas eu fiz uma parceria com o meu condomínio aqui do lado e eu estou fazendo entrega e conversando com o síndico via WhatsApp. É digitalização. O WhatsApp é um canal digital. Então, esta digitalização é o que acontece. E esta digitalização, o grau de digitalização que a gente vai entregar para o seu modelo de negócios, aquilo que você tem que pensar, não diz respeito a ter milhares de tecnologias, diz respeito a entender estes comportamentos de compra e o que você tem que entregar desses comportamentos de compra para o seu consumidor. Às vezes vai ser sim via digitalização, às vezes você consegue fazer isso sem digitalização. Às vezes você muda produto, às vezes você muda discurso, às vezes você muda mix. Depende. As empresas vão ter que se ressignificar junto com o ressignificado da sociedade. Todo mundo fala do novo normal, né? Eu não gosto muito dessa palavra, mas é isso que a gente está falando. A gente está falando dessa aceleração e dessa mudança brusca de consumo. Os comportamentos, eles ficam porque as minhas valorações mudaram. As minhas valorações mudaram, a maneira como eu enxergo o mundo mudou. E a maneira como eu me comporto como indivíduo mudou. Entender essas mudanças é entender o seu consumo. Não tem resposta absoluta, a gente tem que entender isso um a um. Algumas questões a gente ficar aqui no final de alterações no mercado farma é o que a gente tem percebido, né? Você é muito mais especialista, inclusive, do que eu, atuando nesse mercado farma, para falar sobre isso, mas eu vou fazer alguns highlights de tudo isso que a gente falou aqui. Primeiro deles, aumento com a preocupação da saúde. Lindo, maravilhoso. A gente tem um aumento da preocupação com a saúde e farma entrega, de alguma maneira, essa preocupação. A gente tem prevenção e autocuidado em alta. Vamos usar isso de maneira positiva. Importância da família. Se eu tenho medo, né, com o que está acontecendo ao meu redor, se eu tenho preocupação com a minha saúde, eu tenho preocupação com a minha família. Se eu tenho preocupação com a minha família, eu tendo a valorar isso muito mais. Então, o que eu fazia antes para a minha família, agora ganha mais importância.
né? Pode parecer um pouco frio dizer isto, mas é verdade, né? A gente acaba valorando muito mais aquelas pessoas que estão ao nosso redor e é fazendo mais coisas por elas do que a gente fazia antes. É um movimento natural do ser humano. Por quê? Porque a gente viu a possibilidade de perda. Tá? Eu estou extrapolando aqui, mas é para a gente entender. Então, essa valoração da família vem daqui. E isso também pode ser usado dentro dos canais Farma. Cuidado com o lar. Então, tudo aquilo que é de lar foi muito valorado. Por quê? Porque as pessoas se viram dentro do lar. Muitas pessoas que não estavam acostumadas a uma rotina do lar, que só iam para casa para dormir, elas são forçadas a ficar dentro. Isso muda a maneira como elas decoraram as suas casas, isso muda a maneira como elas se comportaram na cozinha, isso muda todos os elementos de lar e de valoração aqui sendo considerados. Desafios da digitalização frente à regulação de farma, essa é uma grande questão que a gente ainda tem que avançar, né? E a releitura dos pontos de venda. Não basta hoje eu ser seguro, não basta hoje eu ser limpo, não basta hoje eu ser organizado, não basta hoje eu ter um layout de loja fluido. Eu tenho que, de alguma maneira, colocar isso com uma transparência e uma clareza absurda para o consumidor. Absurda para o consumidor. Tem uma pesquisa americana que perguntaram se você entra ou não entra no ponto de venda. Eu não vou me lembrar mais o percentual, mas o primeiro item que apareceu foi justamente limpeza de loja. Por conta da questão da pandemia, porque a loja limpa parece mais segura. Vejam, ela não necessariamente é, mas ela parece mais segura. Então, essa releitura e a maneira de se apresentar, né, com ponto de venda muito mais fluido, não com as gôndolas próximas, né, com a estrutura arrumada, faz com que o consumidor se sinta mais seguro. E a sensação de segurança faz com que ele entre ou não entre dentro do seu estabelecimento. Então, essas questões são questões chaves, são questões que devem ficar diante do cenário farma e diante de outros cenários também. Tem muitas outras coisas, diante do que a gente falou aqui hoje, tá, que poderiam ficar. No final, gente, o canal Farma é o grande centralizador de tudo isso que a gente está falando. O canal Farma é aquele que tem o grande potencial de juntar todas essas histórias e de juntar todos esses comportamentos. Durante essa fase de pandemia, a gente já viu muito disso. Mas quando a gente fala de segurança, quando a gente fala de saúde, quando a gente fala da valoração do indivíduo, a gente fala de alguma maneira de farma. O canal Farma ele está presente na vida do indivíduo do começo do seu nascimento, né, até a sua velhice. O canal Farma é o grande centro de tudo isso. O canal Farma é a vida que a gente tem do consumidor no centro. Todos os seus momentos de compra, todos os seus momentos de vida. Ele é o centralizador e a gente tem que usar essa força a nosso favor. O grande centro de tudo isso, com essa distribuição de família, de conceito, de felicidade, de produto, de saúde, de segurança, de transparência. Usar você como canal para entregar tudo isso é o que vai ser o diferencial e é o que vai fazer o formato de farma crescer cada vez mais, assim como ele já vem crescendo nos últimos tempos. Aproveite esse potencial, use isso a seu favor. Queria agradecer a presença aqui, agradecer você ter acompanhado todo esse conteúdo. Tem muito mais coisa para a gente falar. Queria deixar meus dados à disposição. Agradecer ao pessoal da Compra Farma e bom conteúdo para todos vocês.